Ei, gente, tudo bom? Vou tentar fazer um vídeo rápido para mostrar da forma mais fácil possível a parte final dessa nossa aula sobre tríades a respeito do posicionamento das tríades no braço do violão, né? No violão, diferentemente do piano, no piano as notas estão colocadas de forma sequencial, a gente pode enxergar até como uma sequência linear, não é? No violão, embora a gente possa tocar os semitons também de forma linear, o fato da gente ter as várias cordas, a gente acaba tendo um sistema bidimensional aqui de cordas, né, de notas, variando tanto, a gente pode dizer, horizontalmente quanto verticalmente, né? Então, isso faz com que no violão a gente consiga fazer acordes, e aí no caso nossas tríades, com várias geometrias diferentes, é o que a gente chama as posições, não é? Então, mostrar um pouco o diagrama que está descrito no final da aula, na aula 5, sobre as maneiras de se construir tríades ao longo do braço do violão. Eu vou fazer essa demonstração considerando as tríades maiores, tá certo? E aí, como as tríades são 3 notas, a gente sempre vai tocar as tríades em cordas consecutivas. Igual, por exemplo, se eu for tocar nas 3 primeiras cordas, né, depois eu posso tocar na corda 5, 4 e 3, depois a 4, 3 e 2, depois a 3, 2 e 1. Então eu sempre vou construir tríades em 3 cordas, cada corda uma nota da tríade, tá? Eu vou começar tendo como exemplo a tríade de Lá maior. Então a gente tem a nota Lá, a terça maior, Dó sustenido e a quinta, o Mi. Certo? Essa tríade maior, na posição que a gente chama fundamental, tônica, terça maior, quinta justa, nessa sequência, ela pode ser tocada no braço do violão entre o traste 0 aqui, a pestana, e a casa 12, em 4 posições diferentes. Então eu vou usar as 3 primeiras cordas aqui, ó. Agora eu vou usar as 3 cordas de baixo. Agora eu vou usar a corda 4, 3 e 2. Agora 3, 2 e 1. Então 4 maneiras da gente tocar a mesmíssima tríade, não é? Certo? E isso a cifra não mostra, a cifra não conta onde que a gente vai tocar. A cifragem, ela indica o que é para ser tocado, quais as notas, mas a gente, na hora da execução e dependendo de cada música e tal, a gente pode escolher uma região diferente do braço. Bom, isso então é na posição fundamental. Agora eu vou expandir um pouco mais isso e vou tocar a tríade, vou continuar tocando a tríade de Lá maior, tocando as inversões também, a primeira inversão e a segunda inversão. A gente viu lá que a primeira inversão, a terça, passa a ser a nota de baixo, mais grave, e na segunda inversão, a quinta justa passa a ser a nota de grave. Então, é possível construir para cada conjunto de cordas desse, por exemplo, corda 6, 5, 4, eu posso tocar a tríade de Lá maior na posição fundamental, a primeira inversão, a segunda inversão. Tudo isso é a tríade de Lá maior. A diferença são as notas do baixo. Aqui a fundamental, aqui a terça, aqui a quinta. Então, se a gente tem a tríade na posição fundamental, que eu posso tocar em 4 regiões diferentes, como a gente fez, a gente pode tocar as inversões também, cada inversão dessa, também em 4 posições diferentes. E aí dá
uma quantidade enorme de tríades de Lá maior ou de qualquer tonalidade que a gente for fazer ao longo do braço do violão. É isso que está representado na imagem que está sendo mostrada lá no finalzinho da aula sobre as dicas para tocar os intervalos no braço do instrumento. É interessante a gente tentar memorizar esse tipo de coisa, não é? Então eu vou executar assim as possibilidades da tríade, no caso aqui a de Lá maior, não é? com as inversões todas e considerando todos os grupos possíveis de 3 cordas consecutivas, certo? Desculpa, quase deu certo. Então a gente tem possibilidade de fazer 12 tipos de tríades de Lá maior diferentes, né, em 12 posições, né, tipos não, 12 tríades de Lá maior diferentes só entre as 12 primeiras casas do violão. Para quem é guitarrista, que costuma usar um monte das casas aqui embaixo, isso você amplifica mais ainda, mas se repete o que a gente faz aqui. Então é um tipo de estudo muito interessante da gente fazer, da gente ter costume de... Não é que a gente vai decorar isso de uma hora para outra, mas na hora que você sentar ali para começar a estudar um pouco o violão, começar a tocar, o que eu vou tentar memorizar aqui? Tenta ganhar familiaridade com essas posições das tríades, porque se depois a gente vai expandir isso para as tétrades, né, os acordes de 4 notas, e os acordes com mais notas ainda. Então o violão tem essas muitas possibilidades, assim como os outros instrumentos de corda também, o ukulele, cavaquinho, contrabaixo, tudo, tá bom?